A gente está na parte que ele diz assim, eu não vou mais longe, eu não vou, né? Eu não vou insistir para ir mais longe, né? Nessa discussão que ele está ainda fazendo em relação ao texto da Pierre Olagnier, da lição anterior, né? E aí ele tinha retomado, não sei se vocês lembram da nossa aula passada, ele tinha retomado o grafo do desejo, né? E aí ele diz assim, né? Esse grafo foi feito para mostrar esse tipo de nó que estamos o tempo todo procurando encontrar no nível da identificação. Eu não sei se vocês estão achando. Qual a página que você tem? O meu é 148 páginas. 310 mil. O meu é outro. De 9 de maio? É o início da 9 de maio? A aula de 9 de maio. 9 de maio. Depois do gráfico. Logo depois do gráfico do desejo. Começa dizendo o parágrafo, não levarei isso mais longe. Não levarei isso mais longe. Né? O grafo foi feito para mostrar esse tipo de nó que estamos tentando a todo instante encontrar no nível da identificação. Né? E aí ele fala, né? As duas curvas, ou seja, né? A curva que vai do outro, do sentido do outro ao outro, né? E da fantasia à pulsão, né? São as duas curvas que ele está fazendo referência, né? Essas duas curvas se cruzam em sentido contrário, mostrando, né? Em sentido contrário do grafo. O grafo é assim, né? E as curvas são assim, né? Então, mostrando que sincronia não é simultaneidade. Indicando na ordem temporal o que nós estamos tentando amarrar, enodar no campo topológico. O movimento de sucessão, a cinética significante, eis o que sustenta o grafo. Se não é, né, quando ele faz a diferença entre o que é simultâneo e o que é simultâneo e o que é sincrônico, é no sentido de que há uma sincronia enquanto uma coisa retroage sobre a outra, né? Então, um significante vai retroagir sobre outro significante, e é nessa retroação, nessa sincronia, né, que surge, por exemplo, um significado da relação dos significantes, né? Então, e aí ele fala, então é isso que na realidade sustenta essa cinética, esse movimento significante é o que sustenta, suporta o próprio grafo, né? E aí, pulando um pouquinho, ele diz, né? Porque na verdade, bom, aí ele faz uma referência ao excesso de preocupação que na psicanálise se tem com o tempo, e para dizer que, então, na verdade, ele crê que não há nada mais mistificador, né, do que ficar falando do tempo o tempo todo, né, à torta e à direita, como ele diz, né, porque o que o interessa é
é o estado, né? O estado do sujeito, e não tanto o tempo, né? O espaço que toma tempo, né? Na articulação tempo-espaço. O espaço que a topológica espacializante da função identificatória. E aí ele vai, então, se preocupar com a questão para mostrar que para entrar na questão da angústia, que ele vai dizer o quê? No estádio do espelho, o que distingue a relação da angústia em relação à agressividade é a tensão temporal. Ele vai se preocupar, na realidade, com a dinâmica, essa cinética temporal, essa cinética significante, esse movimento significante, para pensar a espacialização disso na topologia. E com isso, então, entra no pequeno A, né? Voltemos à nossa fantasia e ao pequeno A para cingir aquilo de que se trata nessa imaginificação, que é uma palavra que ele cria, né? Que não existe, né? Então, na imagem própria ao lugar na fantasia. Então, essa espacialização que ele tenta cingir a partir da topologia diz respeito ao lugar do sujeito na fantasia, né? E que implica, então, a questão da angústia. É certo que não podemos isolar em seu correlativo do S barrado e isolar a fantasia, né, em seu correlativo do S barrado, pelo fato de que a emergência da função do objeto do desejo como pequeno a na fantasia é correlativa dessa espécie de fading, de apagamento, como é que está em português? Ele não traduziu, Ele depois não, ele fala de apagamento. De apagamento do simbólico, né? Do simbólico, que é o que eu articulei a última vez, respondendo a Pierrat Olagnier, né? Porque a Pierrat, ela, como a gente lembra que a gente discutiu o texto dela, ela faz uma distinção entre o afeto e o significante. E aí ele retoma isso aqui, né, para mostrar que no que tange o significante, o sujeito identificado no significante entra num apagamento quando se trata do pequeno a. É isso? Estou traduzindo certo? Aí ele diz assim: porque no momento em que enquanto o significante deve desdobrar, né? É desdobrado. Ou reduplicar. Redobrado. Redobrar seu efeito quando quer designar a si mesmo. Então, é porque quando o significante, né? É porque o significante vai redobrar seu efeito ao querer designar ele mesmo, que o sujeito surge como exclusão do próprio campo que ele determina.
Quando um sujeito é identificado a um significante, ele não é mais esse significante, né? Ele já é outra coisa, porque um sujeito não é igual a um significante, ele é designado por um significante para outro significante, mas ele quando, né, ele é assim designado, ele próprio já não é este significante. Tem aí essa questão da tensão temporal, né, que ele havia falado, que nós lemos há pouco, né? No momento em que ele é designado por um significante, ele já escapa, mesmo se ele é assim designado para outro significante, né? Na medida que o sujeito não se reduz a um significante, certo? Quando você diz a alguém, né, é professor, esse alguém já não se identifica como professor enquanto sujeito. Ele diz, tá, eu sou professor, mas eu também sou dançarino, eu também sou, sei lá, várias outras, pai, eu também sou, né, várias outras coisas. Então ele não se reduz a esse significante. Um significante designa um sujeito para outro significante, mas o próprio sujeito, ele escapa a isso sempre, né? Então, por isso que o sujeito surge como exclusão do próprio campo que esse significante determina, né? Não sendo, então, nem aquele que é designado, nem aquele que designa, mas e isso que é o ponto essencial, que isso só se produz em relação com o jogo de um objeto, inicialmente, como alternância de uma presença e de uma ausência, né? E aí é muito interessante, porque ele é presentificado por esse significante professor, mas isso leva ao próprio sujeito se excluir desse desígnio, né? Para ele não ficar colado a essa designação, né? Como sujeito, eu sei que me dizer professor não é apenas um traço, né? Não é mais do que isso. O sujeito, ele mesmo, escapa a isso, né? Mesmo se assim, ele é designado para outro significante. O que quer dizer, antes de mais nada, formalmente, a conjunção S barrado e pequeno a, né? Uma pergunta, o que isso quer dizer, né? Essa conjunção que Lacan já havia formulado há muito tempo, né? O que isso aqui quer dizer, né? Essa conjunção é a fantasia, né? No grafo do desejo, essa conjunção é a fantasia. Sob seu aspecto puramente formal e radicalmente, o sujeito se faz menos A. Por que aqui o sujeito se faz menos A? Porque justamente ele é um A menos quando ele é designado pelo significante, né? Então ele é um A menos. E aí por isso que Lacan vai dizer que ele é um menos A. Ele se exclui, por isso que ele é um A menos, ele se exclui dessa operação, né? Dessa operação retroativa, né? De designação, ele se exclui como sujeito
na sincronia do significante. Então, por se excluir, Lacan propõe que se escreva essa exclusão como um menos A. Isso é importante para a gente tentar entender esse parágrafo agora, né? Porque que aqui Lacan vai dizer que é um menos A. Então, ele é ausência de A. Porque desse lado tem o A. Desse lado é a ausência de A, né? Se a gente fizer 2 círculos de Euler, né? Aqui é o S e aqui é o A, né? Aqui é ausência de A, né? Então, ele é ausência de A. E nada mais que isso diante do pequeno a no nível, se vocês quiserem, do que eu chamei identificação ao traço unário. Então, se o sujeito está identificado ao traço professor, né? Esse traço, ele é ausência de A. Porque de um lado é o sujeito, né? Designado por um S1 para um S2. Né? É aqui. Então, é esse sujeito traço unário, professor, por exemplo, dito para um S2. Nesse caso, esse sujeito é ausência de A. Então, é um menos A. Por isso que ele escreve menos A. A identificação só é introduzida, só opera puramente, simplesmente, no produto desse menos A pelo pequeno a. Então, é o produto do menos A vezes o A. A identificação só é introduzida, só opera puramente, simplesmente, no produto do menos A pelo pequeno a. Esse parle, eu não sei como é que foi traduzido em português. Desse jeito. Desse jeito qual? Pelo? Pelo. Então, é um pelo outro, vezes o outro, né? Então, é o menos A pelo A, que se escreve assim. O que é menos A e A, né? O menos A aqui é um sujeito, né? E aqui o A é o objeto, certo? O objeto causa do desejo. Então, a identificação só se introduz, só opera puramente, simplesmente, nesse produto do menos A pelo pequeno a. E não é difícil de ver em que, não simplesmente como num jogo mental, mas porque nós, com isso, somos levados por alguma coisa que é para nós, nosso modo de alguma coisa que recebe aí legitimamente sua fórmula, o menos A2 igual a 1. O que é o menos A2 igual a 1? Ah, tá, só menos igual a 1. Aqui tá menos... Menos zero quadrado igual
menos A2 igual a 1. É isso mesmo. Porque aqui você tem um menos A2 Ah, 1 menos A2 igual. igual a... Isso aqui é um 1, só simplesmente. É isso, né? Multiplica esses dois A, dá A2. E o menos mantém, Sim. né? Então, o menos A2 é igual a 1. Ou menos Menos A2 igual a 1. Que, em resultado, nos introduz ao que há de carnal, de implícito, no símbolo matemático da raiz de A menos 1. Raiz de menos 1. Como é que a gente vai entender isso, né? Se a gente fizer aqui a conta, né? O que a gente vai ter? Se a gente passar esse sinal para cá, a gente vai ter A2 é igual a menos 1. Isso matematicamente pode, certo? Em consequência, vou botar aqui em cima, senão vai ficar muito embaixo. A é igual a raiz de menos 1. Você tirou raiz quadrada desse e raiz quadrada desse, ficou assim. A é igual a raiz quadrada de menos 1. Certo? Então, a gente continua aqui, né? Esse raciocínio matemático aqui. Então, aí ele fala, né? Que é o símbolo matemático da raiz de A menos 1, e esse A está em letra maiúscula, não sei se está em letra maiúscula no texto de vocês, é raiz quadrada de menos 1. A menos 1, o que é esse A? Esse A menos 1? A menos 1. O que é isso? Né? O que é esse A menos 1? Esse A menos 1 é o tesouro dos significantes esse A, né, na medida em que o tesouro, um dos nomes do grande outro é tesouro dos significantes, né? Então, o tesouro dos significantes descompletado do menos A2. Então, descompletado do menos A2. Ele está naquele mesmo raciocínio que a Pierrat já havia lançado no seminário anterior. De um lado, os afetos, do outro lado, significantes. Quando você está, né, trabalhando com significantes, é sempre né? E do lado dos afetos, você teria, então, isso que não entra nos significantes, né? Justamente o que é de outra matéria, que não a matéria significante, né? Então, A menos 1 é igual a raiz de menos 1, que é isso aqui. Na medida em que A menos 1 né, esse tesouro significante descompletado do menos A2, ou seja, né, esse A é igual a raiz de menos 1. Na medida que, né, quando você introduz a singularidade do sujeito, você não está mais no campo dos significantes, você está no outro campo, né? Ali onde o menos A2 é a relação sujeito-objeto, né? Relação na qual o sujeito é excluído do certo?
Tem alguma dúvida? Ficou mais ou menos claro isso aqui? Esse parágrafo um pouco enigmático, né? É importante isso porque ele vai cada vez entrar mais nessa questão agora nas próximas lições do seminário, em que ele vai trabalhar com a relação do e do a, né? Até chegar na sede Fibonacci, triângulo de Pascal, tudo isso, né? Então, e aí ele vai dizer, retomemos no momento nosso caminho para tentar designar o que comanda para nós o destino da estrutura, a necessidade de dar contas da forma a qual o desejo nos conduz, né? Não esqueçamos, o desejo inconsciente, tal como nós tentamos dar conta dele, né? Se encontra na repetição da demanda. Meu Deus. Então, o desejo inconsciente, ele se encontra na repetição da demanda. Nós já vimos isso quando a gente fez a articulação dos dois toros, né? Os círculos da demanda construídos pelo desejo do toro do outro, né? Produz o desejo do sujeito, e o círculo produz as demandas do sujeito. Então, essas demandas, né, elas são produzidas e, ao se produzirem, elas formam o círculo do desejo do sujeito, né? Então, é isso que ele está aqui retomando, quando ele diz, né, o desejo inconsciente se encontra na repetição da demanda. E, no fim das contas, desde a origem do que Freud nos modula, é o inconsciente que a motiva, né? Aí ele diz, passando um pouquinho na frente, né? No movimento dessa dimensão nos aparece o meio pelo qual o desejo é o que suporta o movimento. O movimento é, sem dúvida, circular, da demanda sempre repetida. E aí ele faz o desenho do toro, né? Um toro em que as demandas, né, elas formam o círculo vazio do desejo, certo? Então, o desejo é o que sustenta o movimento, sem dúvida, circular, da demanda sempre repetida. Mas, depois de um certo número de repetições, pode ser concebido como chegando a alguma coisa, né? Não sei como é que está traduzido. Como completando alguma coisa. Essa palavra completar, que aqui é achevant. Achever chegar a, né? Alcançar. Então, o movimento da bobina da repetição da demanda se fecha, né? Em algum lugar, mesmo virtualmente, definindo um outro fechamento que se
alcança a partir da repetição mesma, que designa o quê? O objeto do desejo. Então, o objeto do desejo é, portanto, necessariamente decorrente também da repetição das demandas, né? Para mostrar que por mais que ele seja externo ao traço unário, ele necessariamente é absolutamente dependente dele, né? Não houvesse a linguagem, não haveria objeto do desejo. No fim das contas é isso, certo? Então, ele vai no final desse parágrafo e diz assim: pelo fato de ser tomado no movimento repetitivo da demanda, no automatismo da repetição, que eles se tornam objeto do desejo. E aí ele vai mostrar, ele vai exemplificar, né? Ele vai exemplificar com a demanda oral. O que ele vai dizer? É o que eu quis lhes mostrar no dia em que, por exemplo, tomando o seio como significante da demanda oral, eu lhes mostrava que justamente é por causa disso que, eventualmente, é justamente nesse momento que o seio real se torna, o seio real, aqui o real é no sentido de tangível, né? O seio da realidade, vamos dizer assim, se torna não mais um objeto de alimento, mas objeto erótico. Mostrando, mais uma vez, que a função do significante exclui que o significante possa se significar a si mesmo, né? Ou seja, o seio alimento, né? O seio alimento, o seio é diferente do seio no final das contas, né? O seio, esse significante seio, ele não é igual a significante seio. Por quê? Você pode dizer o significante seio na referência ao alimento, mas em função do automatismo de repetição das demandas, ele constrói um círculo vazio que faz né, transforma esse seio em objeto erótico. Ele não é mais objeto de alimento, ele passa a ser objeto erótico, ou seja, objeto do desejo, né? Então, ele com isso, ele demonstra o que ele está tentando dizer aqui, né? É justamente porque o objeto se torna reconhecível como significante de uma demanda latente, que ele toma valor de um desejo que é de um outro registro. Isso é fundamental para a gente seguir o seminário, né? No sentido mesmo da função criacionista do significante. Na medida em que ele se repete, ele produz, ele alcança, ele conclui uma volta, né? Que uma determinada hora se atinge ou se completa, como está escrito em português, e com isso ele
faz surgir outra coisa. Já não é mais o seio do alimento, mas é o seio objeto erótico, objeto do desejo. Né? A dimensão libidinal, sobre a qual começamos de entrar na análise, como marcando todo o desejo humano, só pode dizer isso, só pode querer dizer isso. Isso não quer dizer que ele não seja... isso não quer dizer que não seja necessário lembrá-lo, né? É o fator de transmutação que precisamos cingir aqui. O fator dessa transmutação. E aí ele vai dizer que é a função do falo. E não há outra maneira de definir a função do falo, pequeno φ, e é isso que nós vamos tentar desenvolver agora. Então, ele vai aqui introduzir o falo como alguma coisa que é produto dessa transmutação que implica a dimensão libidinal do desejo humano articulado ao significante, claro. Bom, aí ele vai retomar a imagem do falo como não sei como é que está traduzido em português, aqui ele usa a palavra que é rabo, e que em francês é um nome chulo do pênis. Eu não sei como é que ele designa aí no texto de vocês. Pinto. Pinto. Tá. Pinto. Então. O falo, sua verdadeira forma, que não é forçosamente aquela do pinto, né? Ainda que se pareça muito com o pinto. E é isso que eu tento lhes mostrar no quadro. Se vocês fossem capazes de se abstrair um pouco, né, do pinto e pensar no prepúcio, vocês talvez chegassem mais perto do que seria o falo. Em princípio, a gente se pergunta o que o Lacan está querendo dizer com isso, né? Por que o prepúcio seria mais perto do falo do que o pinto, propriamente? Eu acho que isso só fica um pouco mais claro quando a gente avança no que ele vem dizendo, porque, na realidade, o prepúcio é um cross-cap, né? Ele tem um disco e ele é como uma mitra, né? O prepúcio. Ele tem um furo e isso, né, se articula de uma outra forma, completamente diferente de pensar eu traduziria mais para pau do que para pinto, porque a queue é uma coisa mais parecida com o pau do que com o pinto, mas enfim, o tradutor foi mais
assim, lúdico. Regional. Pode ser, não sei, mas é por causa da forma, né? É mais o falo aqui ele tá referindo o falo mais a essa forma do prepúcio do que do próprio pau, né? Aí ele, né? Vamos adiantar um pouco quando ele diz assim: comecemos por nos lembrar do seguinte: o falo jamais está tanto ali, jamais está tão lá quanto quando ele está ausente. Em psicanálise, né, o falo está mais presente ali onde ele está ausente. E aí ele vai lembrar, né, por exemplo, a associação do Jones entre girl e phalos, né, que o Jones faz. A menina falo, que é a associação que também aparece na história da psicanálise, e que até o próprio Freud, se eu não me engano, retoma ainda essa associação em algum momento. Mas é do Jones, na realidade, né? Então, né, quanto mais ausente ele está, mais ele se presentifica, né? E aí ele vai dizer, esse é um bom pivô, o ponto de constituição de todo objeto do desejo, né? Um objeto de desejo se constitui enquanto objeto de desejo justamente quando ele está ausente. Se ele estiver presente, ele deixa de ser o objeto do desejo, né? Já dizia Platão no Banquete, por exemplo, né? Que ele não esteja, que ele jamais está tão lá do que quando ele está ausente, seria bobo eu ter que lembrar, né, a indicação da equivalência girl-phalos para dizer tudo da silhueta onipresente de Lolita, que Lolita pode nos fazer sentir. E aí ele vai retomar uma associação da Simone de Beauvoir, que associa Lolita com a Brigitte Bardot. E é muito interessante o texto da Simone de Beauvoir, que eu tirei algumas partes para lhes trazer, para mostrar, né, como a Simone de Beauvoir, essa grande feminista da época, né, ela vai fazer essa associação entre a Brigitte Bardot e a Lolita. Ela diz assim, que, por exemplo, a ideia, né, de uma criança perdida, né, e patética, que precisa de um guia protetor, é um clichê que bajula, na realidade, a virgindade masculina, né? E reassegura mulheres maduras desse lugar, do lugar da sua maturidade, né? E que
quando ela pensa na Julieta é uma personagem do filme do Roger Vadim, vivida por Brigitte Bardot, no filme E Deus Criou a Mulher. Não sei se vocês viram esse filme, é um filme bem antigo, mas enfim, em que a Simone vai dizer assim: podemos assumir que a malandrinha, né, da Lolita, ela um dia vai sossegar, mas a Juliette de Brigitte Bardot certamente nunca se tornará uma esposa e mãe modelo. Bebê não é apenas simples, ela é perigosamente sincera. A perversidade de uma bonequinha pode ser resolvida por um psiquiatra, né? A perversidade de uma Lolita pode ser resolvida por um psiquiatra. Mas o que é a Brigitte Bardot em Juliette? Ela não dá a mínima para a opinião dos outros, né? Brigitte Bardot não tenta nem escandalizar, não exige nada, não tem noção de seus direitos e deveres, segue suas vontades, come quando tem fome, faz amor com a mesma simplicidade e falta de cerimônia. Desejo e prazer são mais convincentes para ela do que preceitos e convenções. Ela não critica o outro, faz o que quer. É isso que incomoda. Não faz perguntas, mas suas respostas têm uma franqueza contagiosa. Lapsos da moral podem ser corrigidos, mas como pode Bebê ser curada de tal virtude, genuidade? É sua matéria-prima. Nem ataques, nem argumentos refinados, nem o amor podem tirar isso dela. Ela rejeita não apenas hipocrisia e repreensões, mas também a prudência e as ações calculistas e premeditadas de qualquer tipo. Para ela, o futuro ainda é uma invenção dos adultos na qual ela não confia. Vivo como se fosse morrer a qualquer momento, diz Juliette, e Brigitte nos confidencia. Sempre que me apaixono, penso que é para sempre. Então, essa liberdade, né, de jovem que vive com a própria vontade o prazer do que ela tem como prazer, descalça, sem se preocupar, né? Ela na sua ingenuidade, ela é absolutamente única, sem que se possam atribuir a ela uma falta de moralidade ou uma indecência ou até mesmo perversidade, porque ela é como ela é livre, e é isto o que incomoda na figura da Juliette, né? Juliette, então, interpretada por Bebê, né? E aí o Lacan faz essa observação, né, sobre a sexualidade feminina mesmo, né? Ele fala aqui, então, Simone de Beauvoir fez um livro para reconhecer Lolita em Brigitte Bardot, mas a distância que há entre como é que em português isso? Entre o desabrochar, o desabrochamento alcançado do charme feminino, é isso?
completo, do charme feminino. E o que é propriamente o produto, a atividade erótica de Lolita, me parece constituir aí há um hiato total, né? Um hiato total, a coisa no mundo a mais fácil de distinguir o Simone de Beauvoir, né? Enfim, ele, né, isso tudo é uma digressão que ele faz quando ele introduz a ideia do falo como tanto mais presente quanto mais ausente. Ele, né, ele passa por Jones, depois ele retoma essa Brigitte Bardot completamente livre, para então depois entrar na referência também da mãe, né? Da mãe, que também, né, é a qual também se atribui na história da psicanálise várias vezes uma referência fálica, né? Também não tem o falo. Então, para concluir que o falo é o objeto do desejo, né? E aí ele faz uma observação que eu acho que é importante. Quando ele vai dizer, acho que é agora que ele vai dizer isso, que o falo é um significante, mas é o único significante que não faz par com outro significante, por se significar a si mesmo. Ele vai dizer isto aqui, quer ver? Ele vai retomar o esquema topológico. O 8 interior e o campo marcado no interior que marcavam um certo significante fora, né? Esse 8 aqui, né? O 8 interior. Então, esse campo aqui no interior, em que ele já tinha desenhado anteriormente, né? Que ele diz assim: há em algum lugar do fato de o significante se redobrar, né? Voltando aí ao início então do seminário de hoje, na retroação significante, ele se redobra, né? Quando ele é chamado à função de se significar a si mesmo. Um campo produzido que é de exclusão e pelo qual o sujeito é rejeitado no campo exterior. Um campo marcado no interior, então, é o campo em que o sujeito é um menos A, né? E ele é rejeitado para o campo exterior, enquanto sujeito, ele é excluído, né? Eu antecipo e profiro que o falos, em sua função radical, é o único significante. Mas, ainda que ele possa significar a si mesmo, ele é inominável. Ele é o único significante. Aqui eles traduziram até muda como apenas significante, não? É diferente. Il est, eu vou ler em francês. J'anticipe et profère que le phallus, dans sa fonction radicale, est seul signifiant
é único significante. Porque ele tinha falado antes assim. Né? Que ele é o significante que significa a si mesmo. Aí ele diz, eu antecipo e profiro que o falo, na sua função radical, é apenas significante, assim que eles traduziram? Mas aí muda totalmente, né? Mas eu acho que eles têm razão. É apenas significante no sentido de ele não ser outra coisa senão significante. Ele é apenas significante. Mas, ainda que ele possa se significar a si mesmo, ele é inominável como tal. Então, é um significante muito esquisito, porque é um significante que é inominável e isso significa a si mesmo. Mas ele é um significante. É um enigma. Se ele está na ordem do significante, já que é um significante nada mais, né? Ele pode ser colocado sem diferir de si mesmo. É interessante, porque a gente tinha acabado de ver que A não é igual a A. Seio não é igual a seio, né? Que é o que Magritte já mostra no quadro dele, Ce n'est pas une pipe, né? O Magritte faz bel cachimbo, embaixo ele escreve, isto não é um cachimbo, né? Assim como o seio não é um seio, no exemplo que a gente viu. Mas, no caso aqui do falo, ele não difere de si mesmo, mas ele é inominável. Como concebê-lo intuitivamente? Pergunta-se Lacan. Digamos que ele é o único nome que abole todas as outras nominações e que é por isso que ele é indizível. Ele é o único nome que abole todas as outras nominações e por isso ele é indizível. Por que ele é o único nome que abole todas as outras nominações? Porque, na realidade, ele é o objeto do desejo. E o objeto do desejo é inominável. É isso. Ele é vazio. Ele é um círculo vazio. Ele não é um círculo das demandas, que é nominável. Ele é um círculo vazio. Pode nem dizer que não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Pois é. Não pode dizer que ele não é aquilo. Não sei o que você acho que sim, você pode dizer que não é a bicicleta, não é a bala, não é o chocolate, não é nada. Não é, não. Não. Porque eu fiquei pensando no significante, por exemplo, um lápis não é, sei lá, uma caneta não é isso, não é aquilo, para definir o que é isso aqui, né? Não dá para definir, você vai continuar no não é. Mas eu falo... Você pode falar por exclusão. Mas eu falo é uma exclusão total, gente. Não sei. Enfim...